tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado você encontra aqui no MacniCast. Bom, vamos iniciar então com a apresentação do Coronel Araújo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso MacniCast. Fala um pouquinho então, por favor, da sua trajetória, como é que você percorreu toda essa jornada, né, voltada para a segurança pública e até chegar nessa posição de hoje aí como secretário aqui da nossa cidade. Pô, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? É um prazer enorme poder estar aqui batendo um papo sobre um assunto que é a minha paixão, que é a segurança pública e principalmente a interação da segurança pública com as questões de inovação e tecnologia, que eu acredito que é a discussão do momento, né? Eu sou oriundo da Polícia Militar, eu entrei na Polícia Militar em 1985, a maioria dos que estão nos vendo e ouvindo talvez não tenham nem nascido, não eram nem nascidos nessa época. Sim. Me formei em 87, atuei em várias unidades operacionais ao longo da minha carreira na área policial, Joinville principalmente. Passei um bom tempo no Bombeiro, 5 anos no Bombeiro, na área de desastres, na Defesa Civil. E quando na metade da minha carreira eu voltei para a Polícia Militar, eu comandei as principais unidades operacionais, né, as mais tradicionais. O 4º Batalhão, que é o batalhão que cuida da capital de Santa Catarina, Florianópolis. A 11ª Região, que cuida da região metropolitana, subcomandante da Polícia Militar, comandante, secretário estadual de Segurança Pública e presidiu o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Polícias Militares do Brasil inteiro. Mas sempre sim, sempre nessa triangulação. Uma atuação forte na área operacional, que é a minha paixão de infância e adolescência, né? Eu sempre soube o que eu queria ser, sempre fui um apaixonado por essa atividade. A questão acadêmica, porque eu acredito que ela deve sustentar a prática. É preciso não só fazer o certo, mas entender por que aquilo é certo e ser capaz de fazer reflexões que levem a crescimentos pessoais e institucionais. E, por último, essa questão do papel da tecnologia e das inovações disruptivas sobre a atividade de segurança pública. Não só as questões tecnológicas puras, mas as questões morais, de éticas envolvidas, desse binômio entre liberdade e segurança, que é um binômio que está em discussão muito fortemente no planeta todo, principalmente no mundo ocidental, depois da instauração da guerra ao terror, as necessidades que foram implementadas, que foram encontradas, que surgiram de aumentar a segurança da população diante de uma capacidade cada vez maior das pessoas causarem risco às outras, né, às demais. E hoje eu estou no município, né, uma experiência super bacana, sou secretário municipal de segurança, onde eu cuido da área de segurança e ordem pública, através da Guarda Municipal, da Defesa Civil também? Da Defesa Civil, a área de desastres. Então até muito bacana, aproveito para divulgar, início de dezembro, nós teremos um evento global aqui em Florianópolis, chamado Understand Risk. Opa. O Understand Risk é uma comunidade que, com o apoio do Banco Mundial, reúne 3 ou 4 mil dos maiores especialistas em riscos de desastres do mundo, e Florianópolis vai sediar este evento, e a área de serviços públicos, que é responsável pela gestão da convivência na cidade. Em última instância, eu estou fechando o ciclo, né, de segurança pública, voltando onde a segurança acontece, que é no município, onde as pessoas estão, vivem, e é onde elas interagem com o poder público de uma maneira mais próxima. Coronel, pegando o gancho, então, nessa sua fala aí da questão da tecnologia, né? Hoje a gente está trabalhando muito nessa temática aí de cidades inteligentes, de bairros inteligentes, de bairros conectados, né? A Macnica tem um projeto aí em alguns bairros e condomínios aqui do estado e fora daqui também, de trazer inteligência para a infraestrutura existente, né? Como é que, na sua avaliação, como é que o governo do estado e até a prefeitura de Florianópolis vem trabalhando, trazendo a tecnologia como parceira, como aliada nesse processo? Esse tema é um tema bem bacana. Durante muito tempo, as polícias falaram sobre o tema da segurança comunitária, do policiamento comunitário. Sim. Na verdade, isso remonta ao cara que criou a primeira polícia profissional e permanente, que é considerado o pai das polícias modernas, que é Robert Peel,
que dizia assim, olha, o trabalho da polícia é ligado à comunidade, depende da comunidade, depende da aprovação dela, e a comunidade é a maior colaboradora do trabalho policial. As novas tecnologias fizeram uma releitura disso, porque possibilitaram que o cidadão, através de canais diversos, outros canais, que não a presença física. Que não a presença física. Que interessante isso. Recuperar e reconstruíssem essas pontes entre a sociedade e a atividade de segurança pública em geral, mas o que eu chamo de policiamento, que é a atividade, né, em geral de fornecer proteção. Então a gente tem vários exemplos disso. E já tem resultados positivos desses exemplos? Então, já dá para mensurar? Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Santa Catarina tem um projeto chamado Vizinho Solidário. Vizinho Solidário, sim, tem os adesivos nas portas. Né? E aí, nesse projeto, ele recupera uma prática que era uma prática dos anos 70 nos Estados Unidos, que era a vizinhança solidária, em que um vizinho ajuda a cuidar da casa do outro. Legal. E nunca pegou muito bem no Brasil, porque as pessoas não têm o hábito de se organizarem, de um ter o telefone do outro. Há uns anos atrás, nós organizamos, numa nova tentativa de aplicar esse projeto, uma rede de vizinhos num bairro aqui de Florianópolis chamado Rio Tavares, uma comunidade chamada Pico da Cruz. Sim, onde é. Só que utilizando o WhatsApp para conectá-los. Muito engraçado, porque eu me lembro que no treinamento da comunidade, um dos tópicos do treinamento era ensinar as pessoas a baixar o WhatsApp e a usar o WhatsApp. Ele era uma plataforma incipiente ainda. Sim. Pô, com o uso do WhatsApp, essa conectividade dos cidadãos entre si, deles com a polícia, os laços de pertencimento e proteção mútua se recuperaram. O fluxo de informações aumentou. A capacidade de inteligência, de produzir conhecimento, se multiplicou e se acelerou. E os resultados foram extraordinários. Eu fico sempre refletindo se isso é possível com uma plataforma razoavelmente simples em termos de conceito e estável, o que as novas tecnologias de vídeo monitoramento, os algoritmos de análise de comportamento, os analíticos de imagens, os gadgets, né, de um modo geral, que compartilham localização, temperatura, se você está bem-humorado, se você está mal-humorado, se você está correndo, se você não está. De que maneira isso pode contribuir para tornar as nossas comunidades mais seguras? Eu enxergo dezenas de formas, né? Um projeto em andamento na prefeitura é a construção de uma plataforma para que nós possamos receber imagens de câmeras privadas, de pessoas comuns, das suas casas, que estejam monitorando o espaço público e que queiram disponibilizar para a gente. Sim. E a gente, da nossa parte, como poder público, vai submeter essas imagens a analíticos de reconhecimento facial, de reconhecimento de placa, de pesquisa forense para saber se passou ali, se não passou, quem nós estamos procurando. Eu não tenho a menor dúvida que a segurança da cidade vai crescer bastante. Então eu vejo que hoje há necessidade de quem atua na área de segurança pública. Primeiro, monitorar o que há de ponta em termos de tecnologia e conceitos de uso da tecnologia. Saber como usá-la. O segundo, a capacidade de mobilizar a sociedade para esse envolvimento. E por último, canalizar os investimentos para essas novas tendências e largar um pouco os investimentos mais tradicionais de tecnologia em dispositivos que já estão popularizados, já estão disseminados, como, por exemplo, as câmeras. Sim. O poder público, às vezes, tem 500 câmeras numa cidade, acha que é uma grande coisa, mas a sociedade civil tem na mesma cidade 30, 40 mil câmeras que poderiam ter um uso extremamente importante. Entendi. Fazer uma escolha mais inteligente e atrás de soluções disruptivas para trazer esse benefício, né? E falando aí nessa questão de dados, né, que você comentou, existem hoje muitos sensoriamento, né, muito dado que está sendo trazido, e eu revisitei recentemente o Centro de Operações no Rio, lá com o Alexandre Karderman, e a visita foi muito interessante no sentido de entender uma integração que existe lá, né, entre os entes do poder público, o poder privado, a comunidade, a imprensa,
todos eles trabalhando dentro de uma mesma, concentrados numa mesma unidade e usando essa infraestrutura que já existe na cidade a favor de um conjunto de dados para que esse monitoramento possa ser mais eficiente, né? Esse conceito de centro de operações, ele está crescendo, ele está sendo desenvolvido. Isso é um ponto positivo, é um caminho para a gente conseguir atuar dessa forma que você está falando, aí, com concatenação de informação? Os grandes centros de operações de emergência remontam a um modelo da década de 60 e anos 70 nos Estados Unidos, né, com a instalação do 911, né, o 911, que é o telefone de emergência, 911, nos Estados Unidos desde os anos 50, 60. Vem para o Brasil com as centrais de operações das polícias militares e corpos de bombeiros para atender o 190 e o 193 como local para onde convergem os pedidos de emergência e de socorro da cidade, e chegam num nível mais, num patamar mais sofisticado, principalmente com os investimentos da Copa, quando vários centros integrados de comando e controle foram instalados nas cidades sedes e depois replicados em outras cidades pelos bons resultados. Foram os primeiros modelos de operação, né? Com certeza. Aí nós temos alguns que são famosos, né, pela consistência, até pela antiguidade e pelo amadurecimento do conceito, como é o caso do Rio de Janeiro. São Paulo tem um centro também bastante famoso, bastante desenvolvido, porque utiliza tecnologias de ponta. Eu vejo que eles continuam sendo ainda uma tendência muito forte, por pelo menos três perspectivas. A primeira, deve haver um aumento da quantidade de informações fluindo nas ruas com as novas tecnologias e com a integração dessas novas tecnologias através do 5G. Então, o volume de dados para subsidiar a tomada de decisão e pronta resposta, até antecipada, né, com base em análise preditiva, análise de comportamento, vai ser muito grande. Então, o que eu imagino é que essa nova capacidade de controlar e monitorar a cidade vai fazer com que a Defesa Civil vá para a rua, para o lugar certo antes de chover, com que a viatura esteja no bairro onde o crime ainda não aconteceu, mas é provável. Comportamentos e eventos. E que o conjunto de sensores que a gente vai ter povoando as ruas, povoando os equipamentos públicos, vai fazendo dessa avaliação algo cada vez mais inteligente e dinâmico. Mais acelerado. A segunda questão é a questão da economia. Quando você concentra os recursos num grande centro, você tem a integração, as plataformas em estado de arte compartilhadas. Otimiza recursos. E aí você otimiza recursos, né, numa área onde os investimentos são permanentes, porque a tecnologia evolui muito rápido. Então, quanto maior o aproveitamento dela, eu não tenho a menor dúvida que maior a capacidade de se manter na ponta. E por último, mas é uma convicção minha, da minha experiência na gestão de emergências, na gestão de grandes operações e crises, eu acredito que, apesar da gente ter evoluído no pós-pandemia para a virtualidade, a capacidade de tomar decisões à distância, o componente humano da proximidade para a formação de redes confiáveis ainda é muito importante. Sim. E eu acredito que esses centros ainda vão continuar sendo, durante muito tempo, o coração, né, o cérebro dos grandes processos de monitoramento, consciência situacional e tomada de decisão. É claro que isso representa vulnerabilidade. Eu tive, há muitos anos atrás, a oportunidade de conversar com o Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York no 11 de setembro. Sim. E foi muito interessante. O World Trade Center tinha sofrido 10 anos antes um atentado, um carro-bomba na garagem, no subsolo, e que não teve grandes danos, mas provocou um grande transtorno, muita fumaça, evacuação. E eles chegaram à conclusão que era preciso um novo centro de desastres para Nova York, e esse centro de desastres foi investido um dinheiro muito grande. O detalhe do centro de desastre é que ele foi construído num local que eles consideravam um local-chave, chamado World Trade Center. E ele acabou sendo destruído Ele acabou sendo impactado pelo atentado e eles tiveram que montar uma estrutura paralela. Eu acredito que esse hoje seria a única questão a ser colocada como algo que aumenta a vulnerabilidade dessa capacidade de articulação. Em contrapartida, você concentra
sistemas duplicados e resilientes de produção de energia, Sim, de conectividade, de tecnologias, de máquinas poderosas, de redundância de processamento. Você reúne as melhores inteligências, né, com o apoio dessas informações para tomar as melhores decisões. Você tenta imaginar, por exemplo, situações como em 2018, a greve dos caminhoneiros, onde você tinha um movimento na sociedade como disseminado pelo estado inteiro, múltiplas lideranças, afetando cadeias logísticas de uma complexidade enorme. A gente não tem ideia, por exemplo, da vulnerabilidade, da sensibilidade da cadeia logística de proteína do frango, que representa bilhões para a nossa economia. O impacto que isso teve na economia e no abastecimento. E aí você poder juntar no mesmo lugar os melhores especialistas, com as melhores tecnologias, com a melhor capacidade de resposta, faz dos centros de comando e controle, na minha opinião, ainda uma grande tendência que vai progredir durante muitos anos. A gente estava falando um pouco antes da gravação sobre o exemplo que Florianópolis pode dar nessa direção, né? Podemos prever alguma coisa para a cidade em termos de um centro de operação já a ser montado, a ser desenvolvido aqui dentro? Florianópolis vem construindo há 2 anos um projeto de segurança bem consistente. Já vinha antes com o prefeito Jean, agora com o prefeito Topázio ele ganhou corpo porque está mais maduro. E ele deve se cristalizar a partir de uma captação de recursos que está sendo feito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, de algo em torno de $10 milhões para investimento na construção de um centro integrado de comando e controle para todas as áreas que se relacionam com o conceito de Smart City em Florianópolis, mas com ênfase na segurança e na gestão da convivência da cidade, e também tecnologias dispostas no terreno para alimentar esse centro integrado de comando e controle com boas informações. Controle semafórico, controle de fluxo de veículos, câmeras inteligentes. Integração também com a parte estrutural e logística da cidade. Tudo isso integrado com modelos de análise robustos para fazer com que a cidade dê a melhor resposta, de preferência antecipada, a possíveis eventos que possam atrapalhar o funcionamento dela. Perfeito. Pode ser algo simples, como um carro que quebra na ponte Colombo Salles, que é a única ponte que sai da cidade, praticamente, né? Como pode ser algo complexo, como um acidente, um desastre natural, com escorregamento que vitime várias pessoas ou que coloque em risco várias comunidades. E a gente acredita que isso deve estar sendo construído o ano que vem. A captação está na fase final. Os planos, os projetos devem se amadurecer o ano que vem para que a gente possa construir isso no espaço de tempo mais curto possível. Isso com integração com o governo do estado, governo federal? Na verdade, essa captação é municipal, mas nós temos conversas com os demais níveis que operam na cidade, estadual e federal, para que esse seja o local para onde eles venham para poder participar desse esforço de coordenação. Não faz sentido você ter numa mesma cidade vários centros de comando e controle, com as pessoas, de novo, né, não conversando no cotidiano, não operando de forma integrada, tendo duplicidade de custos e de equipamentos, dificuldade de integração de tecnologias e plataformas, porque você licita uma coisa numa, não tem a certeza de conseguir uma plataforma compatível na outra, não tem certeza que não conversa. E assim por diante. Né? Você pega exemplos do impacto disso, vou voltar para Nova York, 11 de setembro, quer dizer, uma cidade super desenvolvida e o rádio da polícia não falava com o rádio do bombeiro. Numa cidade de uma complexidade gigantesca. A gente não quer reproduzir esses erros aqui em Florianópolis, porque o objetivo é tornar Floripa a capital mais segura do país e nacionalmente reconhecida por isso. A gente quer que a segurança seja um atributo para atrair e reter investimentos e talentos na nossa cidade para que ela se torne cada vez mais próspera e melhor de se viver. Muito bom saber que existe esse pensamento, né, voltado para a questão da segurança, que na verdade não só a segurança em si, mas a sensação de segurança que a gente tem que transmitir para a população é fundamental para que essa qualidade de vida exista, né? Então, quando a gente fala em Smart Cities, e ontem eu estava participando de uma premiação
inclusive que o nosso Perini City Lab, que é o projeto que a gente gera, que você já conheceu lá em Joinville, foi premiado como o líder aqui em Santa Catarina em soluções para Smart Cities. O nosso discurso, o nosso valor é o cidadão. Né? A gente fica conversando aqui de tecnologia, de desenvolvimento urbano, de integrar, de algoritmo, de dado. Para que isso tudo? Para que a gente tenha uma vida melhor dentro de um ambiente sustentável, de colaboração, tanto pessoal quanto profissionalmente. Cara, eu já acompanhei alguns projetos de tecnologia, eu acho que você está no caminho certo. O grande desafio, quando se investe numa instituição, num governo em tecnologia, é como isso chega lá na ponta. Exatamente. Então, muitas vezes isso acaba... Como que é percebido também, e como isso gera percepção. A Polícia Militar, quando implementou o projeto Mobile, foi levar a capacidade de resolutividade dos problemas no tablet do policial, digitalizando todos os processos, produziu uma carta que é muito bacana, né? Isso foi uns 6, 8 anos atrás. Um cidadão de outra cidade, São Paulo, se envolveu num acidente de trânsito aqui. E quando ele foi atendido pelo policial militar catarinense, ele esperava aquela coisa assim, horas para fazer o boletim no local e depois mandar para a delegacia fazer outro e marcar uma data para buscar. Quando o policial desembarcou com um tablet, rapidamente foi colhendo informações, o depoimento já era capturado a partir do áudio, não precisava digitar, as fotos já foram diretas para o boletim. E quando acabou tudo e foi impresso na viatura, o ticket físico e enviado para o e-mail dele, o boletim, o cara escreveu uma carta dizendo assim, pô, pela primeira vez senti orgulho de ser brasileiro, né? E fiquei feliz por ver para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. Olha que legal. É isso que a gente quer ver, é isso que a gente quer trazer, que a tecnologia seja um parceiro, né? Nesse raciocínio, aí, nesse modo de pensar do ente público e também do ente privado, né? Então, essa é uma pauta muito importante, a gente está sempre conversando, falando e trocando experiências com relação a esse assunto, porque a segurança pública afeta diretamente todos os outros níveis de uma cidade, de um bairro, de uma região. Nosso tempo está acabando aqui, Coronel, eu agradeço imensamente aqui a tua participação. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes, essa discussão ela não termina, né? Eu acho que ele é uma pauta recorrente. A gente está à disposição aqui, temos tecnologia para isso, para ajudar. A Maquinica também tem uma frente muito forte em Smart Cities e, consequentemente, na parte de segurança. E é isso, agradeço mais uma vez e torço para que em breve a gente possa se conectar de novo. Com certeza, foi um prazer enorme, agradeço o convite, foi um prazer gigantesco poder estar compartilhando com as pessoas um pouco da experiência, um pouco do aprendizado, mas principalmente interagindo com vocês que produzem essa qualidade de vida através de tecnologia. Até a próxima missão, se Deus quiser. Muito obrigado. Tudo Prazer. de bom, tá bom? Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MaquiniCast.